Fala pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Já estamos ao vivo aqui pela rádio Adora Brasil e também pelo nosso Instagram para começar mais um New Coffee, hoje em novo horário, trazendo para vocês aqui um horário um pouco diferente, né? Para a gente bater um papo, para também conseguirmos alcançar outras pessoas aí. Bem-vinda, Kelly, bom dia. Já estamos começando mais um New Coffee. Bora pra cima. Essa semana a gente vai falar sobre sabotadores, né, Kelly? Olha aí, viu? Rolou o tema que você queria aí, hein? Bora pra cima? Bora compartilhar então essa live aqui. Manda pra no máximo, quer dizer, manda pra no mínimo 10 pessoas, né? Manda pra no mínimo 10 pessoas. Chama o pessoal aí pra gente bater um papo nessa manhã gostosa de segunda-feira. E vai ser muito bom. Tenho certeza falar sobre esse assunto. Isso mesmo, bora pra cima. Bora falar sobre os sabotadores, bora desvendar isso daí. Bora desvendar esse mistério? Bora trocar uma ideia aí sobre esse assunto? Vamos aprender hoje, hein? Tenho certeza que vai ser produtivo essa manhã. Manda aí, manda aí. Você que tá chegando agora, muito bom dia. Manda essa live para pelo menos 10 pessoas. Chama pelo menos 10 pessoas pra gente ouvir isso daí, porque o assunto é interessante. E faz uma diferença muito grande a gente entender sobre os sabotadores. Pode ser que você esteja num processo de autossabotagem, pode ser que algumas coisas estejam acontecendo e você não está entendendo, né? Débora, bom dia. A Jéssica, bom dia. Bem-vinda, bem-vinda. Bora para mais um cafezinho, né? É isso mesmo. Segunda-feira começando. Manda aí pro pessoal, chama a galera para vir junto para essa live, porque hoje a gente vai falar sobre os sabotadores. Tayane, bom dia. Bem-vinda. Bora tomar um cafezinho junto? Bora bater um papo hoje aqui? Quero aproveitar um momento já. Começar o nosso devocional, né? Falar com Deus logo de manhã. Você que está chegando agora, você tem essa oportunidade. Se você ainda não teve, fala com Deus aí. Começa o seu dia na presença dele. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para você falar com o Criador. Agradecer a ele por mais um dia, por mais uma semana, né? Talvez você já acordou aí atrasado, já acordou aí correndo, não parou ainda. Não é o tempo que vai fazer a diferença. O que vai fazer é a atitude de você entrar na presença de Deus, claro, entregar o seu coração para Ele, e vai ser diferente a sua semana, eu tenho certeza. Por que eu falo isso? Porque é algo que acontece comigo, tá? Eu não consigo começar o meu dia aí sem agradecer a Deus pelo dia, sem agradecer Ele por todas as coisas, pela minha família, pelos negócios que Ele tem dado, e faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que faz uma diferença, tudo aquilo que funciona, né? O objetivo é trazer aqui e mostrar para vocês também que pode fazer a diferença na vida de vocês. A gente já vai entrar nesse assunto, mas eu queria fazer esse momento de devocional, fazer esse momento de oração, que você possa também fazer aí e agradecer a Deus rapidinho, né? 2 minutinhos aí pra gente poder agradecer e começar muito bem o nosso dia. Rafael, bom dia. Seja bem-vindo também aí ao nosso New Coffee agora com um novo horário, né? 8 em ponto aqui pra vocês. Bora pra cima então. Feche seus olhos aí, você que pode, claro. Respire bem fundo e fala com Deus agora. Agradece a Ele. Pai, eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te exaltar pela tua presença, pelo teu amor, tua graça e tua misericórdia sobre as nossas vidas. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas apresentamos o nosso dia diante da tua presença. Que o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre as nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor esteja nos orientando e capacitando em tudo que nós precisamos. Ó Pai, essas pessoas que se colocam diante da tua presença agora. Ó Pai, eu libero uma palavra de bênção, uma unção, ó Pai, de prosperidade, de, ó Pai, crescimento e desenvolvimento nessa manhã, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o teu amor, ó Pai, esteja sobre cada um. Que eles possam entender, ó Pai, a tua mensagem, que eles possam entender, ó Pai, que o quanto eles precisam, ó Pai, crescer e desenvolver, e que eles possam se conectar também com o Senhor. Que o dia de hoje não venha a ser simplesmente mais um dia, mas venha a ser um dia diferente e um dia de fazer a diferença também na vida de outras pessoas. Ó Pai, que essa mensagem possa estar em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço. Amém. Olha só, né? Qual que é o objetivo da gente começar o nosso programa aqui agradecendo a Deus?
Não tem como, né? Não tem como, para mim não tem como falar de crescimento, não tem como falar de desenvolvimento sem falar de Deus. Tem dias aqui que eu trago algum versículo bíblico para compartilhar com você, algo que faz a diferença na minha vida também. Mas o nosso objetivo aqui, o nosso processo aqui é trabalhar o crescimento e o desenvolvimento, né? Já tenho desenvolvido mentorias, acompanhamento individual nessa área de crescimento e desenvolvimento. Então, também tenho estudado bastante sobre isso, sobre inteligência emocional, sobre vários outros assuntos para poder trazer aqui para vocês também, porque faz parte do meu trabalho também, faz parte da escrita dos livros, né? Então, essa live aqui é uma mentoria para vocês, para poder ajudar vocês nesse processo de crescimento também, nesse processo de desenvolvimento. Então, toda semana a gente traz aqui um assunto para poder falar com vocês, um assunto relevante, um assunto que possa ajudar nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Por isso que eu falo para vocês, né? Chega aqui, compartilha essa live, no mínimo com 10 pessoas, para chamar o pessoal para estar junto nessa live, para a gente poder aprender, para a gente poder conversar sobre o assunto, porque às vezes os comentários, as perguntas de vocês fazem toda a diferença, podem ajudar ou pode sanar a dúvida de outras pessoas. Então o New Coffee aqui é um bate-papo, é uma sala de aula onde a gente pode trocar ideia, onde a gente pode aprender junto, e eu aprendo junto com vocês. As perguntas de vocês me desenvolvem, o comentário de vocês ajudam a desenvolver o que a gente fala aqui, e isso torna muito mais interessante nesse processo, né? Então bora pra cima, bora falar sobre esse tema aí, os sabotadores, e talvez você vai se identificar com algumas coisas e eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver isso daí. Já mandou para 10 pessoas? Mandou para 10 pessoas já essa live? Então beleza. Agora a gente vai para cima. Vamos definir então. Segunda-feira é dia de definição. A gente define aqui geralmente o tema da nossa semana e a gente começa a trabalhar esse assunto. A gente começa a bater papo em relação a essas coisas aqui. O que são os sabotadores, né? Os sabotadores são inimigos internos, desenvolvidos principalmente em nossa infância, devido a situações e crenças que criamos e que permanecem em nossas mentes de formas mais sutil quando adulto. Olha só, então são inimigos internos, né? Como tá sendo colocado aqui, inimigos internos que desenvolvemos durante a nossa infância. Verônica, bom dia, seja bem-vinda. Então a gente já começa por aí, né? Você que é adulto aí, você já começa a entender que não é algo que você está desenvolvendo agora, não é algo que está acontecendo com você agora, mas é algo que já aconteceu com você, né? Que você criou isso, que você desenvolveu isso e agora ele aparece inconscientemente para você. Então muitas coisas que às vezes você não consegue fazer, muitos desejos que você tem de realizar algumas coisas, de crescer, de se dar bem em algumas situações, ou começar alguma coisa e terminar, ou conseguir ser coerente em algumas coisas, você começa a entender que não é algo que é natural, é algo que você mesmo está colocando como barreira, algo que você mesmo está colocando ali como empecilho, né? E às vezes você pode até usar alguns culpados, encontrar algumas pessoas para depositar essa culpa, para depositar muitas vezes a raiva, reclamar da situação, mas às vezes você precisa entender que esse processo pode estar dentro de você. Às vezes você pode estar sabotando o seu crescimento. Às vezes você mesmo pode estar sabotando o seu crescimento e também o seu desenvolvimento. Olha, como exemplo podemos imaginar que se quando crianças somos submetidos a situações familiares de incerteza, é provável que o sabotador hipervigilante seja mais forte em nossas vidas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre os principais sabotadores ou os sabotadores identificados aqui nessa semana. Não sei se hoje a gente vai conseguir falar sobre todos eles, eu queria poder entrar pelo menos no primeiro, mas a gente vai estar trazendo a definição para você do que são esses sabotadores, que são inimigos internos, inimigos que você tem. É como se fosse uma coisa puxando ali para que as coisas não dessem certo, diante de situações que você viveu, diante de palavras que foram colocadas na sua vida, diante de limitações que colocaram dentro de você, e você não consegue, muitas vezes, diante de uma situação, ter respostas positivas. Muitas vezes você começa a desenvolver um projeto
E ninguém precisa falar nada para você. Você mesmo vai ali e fala assim, ah, mas não vai dar certo. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas tem uma longa caminhada pela frente. Ah, mas eu não tenho capacidade, eu não sou merecedor. Olha só, você com os seus inimigos internos sabotando você mesmo. Você falando para você que você não é capaz, você falando para você que você não consegue. Isso é muito interessante você identificar, é muito importante você saber sobre isso, é muito importante você entender esse processo, porque talvez você consiga desligar algumas chaves aí, ou ligar outras chaves que precisam ser ligadas. E o nosso objetivo aqui é trabalhar esse processo do destravar, do despertar. O que eu quero fazer com isso? Trazer esse tema aqui para você, para que você possa entender que de repente as coisas não estão acontecendo para você porque você mesmo está sabotando, porque você não se sente merecedor, porque você não se sente capaz, porque você não sente que você seria a pessoa ideal para estar ali fazendo aquilo. Mas você estuda, você busca, você corre atrás e quando chega no final para desfrutar ou para tomar posse daquilo, você se julga incapaz e você não assume a sua postura e você não assume esse desfrute para você poder avançar naquilo que você gostaria. E aí é muito mais fácil você voltar a estaca zero, porque você sabe como construir, mas você não sabe como desfrutar. E os sabotadores estão ligados diretamente a isso, né? Os sabotadores trabalham contra o que é melhor para você. Então presta atenção, os sabotadores trabalham contra aquilo que é melhor para você. Uma resposta pronta do nosso cérebro às situações que ele considera de risco. Então olha só, é uma resposta pronta do nosso cérebro para situações que ele considera de risco. Mesmo que não haja nenhum risco eminente. Mas a nossa mente não é composta apenas pelos sabotadores. Então tem os sabotadores e tem o que é chamado de sábio. Então tem o lado sabotador e o lado sábio. Para a gente definir esse processo dos sabotadores, a gente precisa falar dos dois hoje, mas o nosso objetivo dessa semana é falar sobre os sabotadores, ok? Então, o que é o sábio, né? Sábio, ele é o opositor, o sábio é o opositor dos sabotadores. Como o próprio nome já diz, ele tem acesso à sua sabedoria e consegue discernir a situação. Quando o sábio está no controle, a sua mente passa a agir como sua amiga. Quando o seu lado sábio está no controle, a sua mente passa a agir como sua amiga. Mas quando o sabotador está no controle, ela faz de tudo para que você não avance, para que você não cresça, para que você não desenvolva. Então presta bem atenção. Podemos fazer uma analogia, como por exemplo utilizado por Dan Chip em seu livro A Guinada, sobre o elefante e o jockey. Uma colocação que eu acho bem interessante aqui. Você imagina, né? Você sabe o que é um jockey? Jockey é aquele cara que conduz o cavalo, que fica em cima do cavalo durante as corridas. Então você imagina aquele cara que fica em cima do cavalo, mas em cima de um elefante. Ele é o cara que vai guiar o elefante. Ok? Então o jockey, ele é o nosso sábio, né? E ele consegue levar o elefante onde ele quiser, nas tomadas de decisões conscientes e importantes. Porém, se você parar para analisar, o elefante é um animal grande e ele também tem as suas vontades. E quando ele assume o controle, o jockey não consegue controlá-lo. E aí ele faz aquilo que ele quer. E eu pergunto para você, o que domina a sua mente? O jockey ou o elefante? O seu lado sábio ou o seu lado sabotador? Porque a gente começou a definir esse processo dos sabotadores e a gente vai falar sobre isso essa semana. E eu quero trazer para você aqui alguns tipos de sabotadores, para que a gente possa entender, para que a gente possa trocar essa ideia. Beleza? Agora que você já entende que você tem um lado que é sábio e um lado que é sabotador, eu pergunto para você novamente, qual lado está sendo dominante? Coloca aqui nos comentários, qual lado você acha que está sendo dominante? O sábio ou o sabotador? E a gente vai identificar esses pontos aí, você vai se encaixar dentro desse processo e a gente vai trabalhar
para que você possa evoluir nesse processo dos sabotadores. Porque quando você identifica, você consegue trabalhar com isso. Quando você identifica, você consegue avançar. Quando você identifica, você consegue crescer. E às vezes o crescimento não está acontecendo para você porque você está com o seu lado sabotador falando muito mais forte. Porque tudo que você faz, você mesmo sabota. Não é nem interferência de outras pessoas. Não são nem pessoas que vêm ali falar com você. Não. Simplesmente você mesmo já colocou que você não seria capaz ou que... Às vezes você nem começa. Às vezes você nem avança. Às vezes você nem sai do lugar. Já parou para pensar nisso? Que às vezes você não consegue começar uma coisa. E às vezes você até começa, mas não consegue terminar. Você já parou para pensar? O que está acontecendo? Você já parou para tentar ver o que está acontecendo para que você não avance, não saia do lugar? Às vezes as pessoas estão convivendo nessa situação, né, com esse tipo de coisa, e não param nem para fazer essa análise. Poxa, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Por que as coisas não estão avançando? Por que eu nem começo as coisas? Ou por que eu começo e não termino as coisas? Ou por que as coisas não estão dando certo para mim? Às vezes você precisa de alguém. É o que a gente tem falado aqui sobre mentor, sobre mentoria, sobre terapia, sobre tantas outras coisas. Às vezes você precisa de alguém que consiga conversar com você, entender o que está se passando, fazer alguns testes para entender se são sabotadores, ou que tipo de coisa que está acontecendo, quais são os sabotadores que estão predominando na sua vida, para que você possa, a partir do momento que identificar, criar um plano de ação para poder trabalhar esse processo para você conseguir avançar. E tem dado certo. As pessoas que têm identificado têm saído do lugar. As pessoas que têm entendido isso, têm trabalhado nesse processo, estão avançando. E o avanço é muito rápido. O progresso é muito rápido. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho vivido isso. Porque eu tenho trabalhado com pessoas que têm identificado os principais sabotadores, tem trabalhado em cima desse processo e dentro de uma semana, 15 dias, um mês, as coisas têm sido incríveis. A transformação, a mudança, o progresso tem acontecido na vida das pessoas. Mas pelo simples fato delas pararem, identificarem o que está acontecendo, resolverem o problema e resolverem sair do lugar. Por isso que eu pergunto para você, qual lado está mais forte? O lado sábio, aquele que domina, aquele que comanda, aquele que faz aquilo que é melhor para você? Ou o lado sabotador, aquele que não deixa você avançar, aquele que preserva você de toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim? Qual lado é o dominante aí da sua vida? Para pensar agora na situação que você está vivendo, no momento, no que está acontecendo com você, no que está acontecendo na sua vida agora. O seu momento agora. Para pensar no seu momento. E analisa aí. Analisa aí. O que pode estar te barrando? O que pode estar te travando? O que pode estar tirando você de alcançar o seu objetivo? Talvez você já até avançou um pouco. Talvez você já até cresceu. Talvez você já até desenvolveu. Talvez você até chegou a um ponto, mas agora chegou no momento que você olha para um lado, olha para o outro e não sabe qual que é o caminho, não sabe qual que é a direção. E o seu cérebro, a sua mente vai ali e fala assim, chega, tá bom, até aqui. Você já conquistou muita coisa. É isso mesmo que está acontecendo com você? Eu conheço várias pessoas que são assim. Que têm capacidade, que têm potencial, que têm formação, que têm conhecimento, que você vê que a pessoa poderia estar vivendo, né, uma nova fase, um novo momento, uma nova história, poderia estar usando todo o conhecimento ali para transformar a vida de outras pessoas também, para ganhar dinheiro, para abrir empresas, enfim, para fazer tantas outras coisas, mas ela chega no momento e ela trava, porque tem algo ali que sabota ela, que diz que ela não é merecedora, que diz que ele não é merecedor, que não deixa ele avançar, que não deixa ele crescer, que traz ele para uma zona de conforto e ele deixa de ser produtivo. E a vida dele começa a ficar chata. E muitas pessoas entram em crise porque elas sabem que elas podem avançar e elas não sabem para onde avançar. Tá vendo quando é importante você de repente se conectar com outras pessoas, ou ter um mentor, ou ter uma pessoa que possa te ajudar nesse processo? Porque aí não vai ficar só para você. Ah, mas eu não quero expor a minha vida. Contrata alguém. É um profissional que vai te ajudar ali. Você tá entendendo? E é importante você identificar isso. E eu quero falar pelo menos do primeiro sabotador aqui, que é o crítico. E talvez pode ser você. Talvez o crítico pode ser você. Eu tenho certeza que
Entre os 10 sabotadores que a gente vai falar aqui, você vai se encaixar dentro de um. Ou dentro de mais de um. Ou dentro de vários. Ou dentro de todos os sabotadores, de repente, não sei. É você que vai dizer. Mas ó, amanhã a gente vai estar aqui de volta para dar continuidade nesse processo, às 8 horas da manhã, tá? Só tô adiantando aqui para você, a gente vai falar sobre o sabotador crítico aqui. Talvez a gente fale sobre o segundo sabotador aqui. Vamos ver como que vai estar nosso tempo aqui. Mas se tiver pergunta, já manda aqui. Já manda aqui sobre os sabotadores. Ó, o primeiro sabotador aí, que é o crítico. Ele é considerado o principal dos sabotadores, pelo seu potencial destrutivo. Então, olha só. Esse sabotador aí, ele é considerado o principal pelo seu potencial destrutivo. Ele é o crítico. Pois ele está sempre procurando defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Jaque, bom dia. Seja bem-vindo ao New Coffee. Então ele é o principal responsável pela nossa ansiedade, pelo estresse, pela raiva, pela decepção, pela vergonha e pela culpa. Ele é o nosso inimigo número 1, causando impacto em nosso bem-estar, sucesso, felicidade, justamente pelo seu teor negativo. Tá entendendo? Aí, agora começa a fazer sentido, né? Algumas coisas que você está vivendo. Agora começa a fazer sentido algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Agora começa a fazer sentido por que muitas vezes você não avança. Agora começa a fazer sentido por que muitas vezes você não sai do lugar. O porquê muitas vezes as coisas não acontecem para você. O porquê muitas vezes você chega em determinado ponto e você trava. E o meu objetivo é falar para você desse processo, sobre o destravar. Porque é o que tem acontecido comigo. Esse destravar gerou o primeiro livro, gerou o segundo livro, agora está gerando mentorias, está gerando esse processo de ajudar outras pessoas a destravarem os seus livros, a trabalhar desenvolvimento pessoal, a trabalhar imersões, palestras, pregações e tantas outras coisas. Porque um dia eu estive travado, um dia eu me sabotava. Me sabotei por muito tempo. Deixei as possibilidades de me destacar, eu deixei as oportunidades passarem, porque eu não me achava merecedor. E aí isso gerava uma ansiedade muito grande, isso gerava um estresse muito grande, porque eu sabia que eu podia estar fazendo alguma coisa, eu poderia estar avançando, eu poderia estar crescendo, eu poderia estar produzindo. Né? Isso gerava uma raiva muito grande também, porque eu sabia o que eu podia fazer, que as coisas poderiam acontecer através do que eu fizesse, mas tinha algo que me travava ali. Parecia que eu estava numa prisão e eu não podia avançar nesse processo. E eu não conseguia entender o porquê que eu não avançava, o porquê que eu não crescia, mas quando chegava no momento de avançar, no momento de crescer, naquele momento que você não consegue ter o controle das coisas, mas você precisa dar o próximo passo, eu não conseguia dar esse próximo passo porque eu não conseguia ver o chão. E o fato de não ver o chão fazia com que eu não avançasse, fazia com que eu não crescesse, eu começava a me sabotar. Porque eu era crítico. Eu era crítico. A Kelly perguntou aqui, ó, como identificar esses sabotadores internos. Durante a semana aqui nas lives, Kelly, a gente vai estar falando sobre isso, vai conseguir responder a sua pergunta hoje. Mas é bem interessante. E é importante a gente saber como identificar esses sabotadores. Então, ó, você vai ter que acompanhar, né? Vocês vão ter que acompanhar aqui a semana inteira das nossas lives. A gente vai falar como identificar esses sabotadores e como trabalhar com esses sabotadores aí também, beleza? Vamos lá, tudo no seu tempo vai dar certo, tá tranquilo, mas muito boa a sua pergunta, porque realmente, como que eu vou identificar? E só o fato de eu falar aqui, Kelly, ó, quando eu começar a falar dos sabotadores, você já vai conseguir identificar algumas coisas. Algumas características. Eu, por exemplo, eu tinha esse processo aí de estresse, de raiva, de decepção, de vergonha, de culpa, né, de muitas vezes de ansiedade. E eu fui entender bem depois que que fazia parte dos sabotadores críticos aqui. Entendeu? Eu me identifiquei com isso, porque eu vivi esse processo. E aí eu consegui entender que era isso. Mas também não faz diferença você entender qual sabotador. O que faz diferença é você entender que você está se sabotando. E que você precisa avançar. Sara, bom dia, bem-vinda. Beleza?
Vamos falar aqui sobre o insistente? Então, de repente você consegue se identificar aí, Kelly, ó. O sabotador insistente, o segundo sabotador aqui que a gente vai estar falando hoje. E eu creio que a gente não vai conseguir falar sobre outros sabotadores, mas pelo menos até isso daqui a gente consegue falar. O sabotador insistente é caracterizado pelo perfeccionismo. Uma grande necessidade de organização e de ordem que pode deixar as pessoas ao seu lado ansiosas e nervosas. Esse sabotador leva as pessoas a serem pontuais, metódicas e altamente críticas de si mesmas e dos outros. Pela sua forte necessidade de alcançar altos padrões, se frustram e se decepcionam constantemente. Olha só, esse sabotador aqui é o sabotador do perfeccionismo. A gente fez uma semana de live aqui falando sobre o perfeccionismo, que é sobre o sabotador insistente. Às vezes, como a gente já desmistificou aqui, às vezes você quer que as coisas sejam tão perfeitas que você não sai do lugar. Porque se não for perfeito, eu não faço. Se não for do jeito que eu quero, eu não faço. Se não for no horário, eu não faço. Se não for isso, eu não faço. Se não for aquilo, eu não faço. Então você deixa de fazer aquilo que precisa ser feito por circunstâncias que você tem de perfeccionismo. E isso pode atrapalhar o seu crescimento, porque as coisas nunca vão estar perfeitas. As pessoas não vão responder da mesma maneira que você. As pessoas não vão valorizar o tempo como você valoriza. As pessoas não vão valorizar a organização como você organiza. E tá tudo bem você ser organizado. E tá tudo bem você ser pontual. O que você não pode é criar a expectativa que as pessoas vão responder da mesma forma que você responde. Continue sendo organizado. Continue sendo pontual. Mas não queira receber isso das outras pessoas, porque elas não são igual a você. Porque elas não têm as mesmas características que você, elas não têm a mesma vivência que você, elas não passaram pelas situações que você passou, elas não tiveram as mesmas cobranças que você. Você teve esse tipo de cobrança, o seu sabotador insistente faz com que você seja perfeccionista, que você cumpra o horário, faz com que você cresça nesse processo até um certo limite, mas que você não desenvolva além disso, que você trave, porque as pessoas não respondem da mesma forma que você. E isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser analisado. O sabotador insistente. Tá vendo quanto que isso pode travar você? Quando você começa a olhar num contexto geral, que as pessoas também têm limitações, que as pessoas também têm os sabotadores, que aquilo que é valor para você pode não ser valor para outra pessoa, você começa a entender que as pessoas não vão dar a resposta que você gostaria que elas dessem. E isso não pode te travar. Isso não pode deixar você no mesmo lugar que você está, porque não depende das outras pessoas responderem a você, depende daquilo que você está provocando, daquilo que você está fazendo, de como que você está agindo diante da situação. Como que você faz quando as coisas não estão organizadas? Como que você faz quando as coisas não estão no seu controle? Como que você faz? Como que você age? Você fica com o sabotador crítico lá? Gera um estresse? Gera uma raiva? Gera uma decepção? Gera uma vergonha? Gera uma ansiedade? O que gera? Gera uma culpa? Tá vendo como que uma coisa vai puxando a outra? A gente precisa resolver esse processo. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa moldar, a gente precisa mudar, a gente precisa romper essa barreira. A gente precisa trazer o nosso lado sábio para a gente entender o que eu faço diante daquela situação e que aquilo não seja algo paralisante dentro do meu processo de crescimento. Tá vendo como que você tem mais para aprender? E talvez se você tivesse aprendido em outros momentos, você teria resolvido essa situação? Mas nunca é tarde para a gente aprender. Nunca é tarde para a gente sentar e desenvolver esse processo. Nunca é tarde para você entender que as coisas evoluem, que os ensinamentos estão chegando. Muitas pessoas antes não tinham acesso a isso e erraram, cobraram de outras pessoas. Tiveram um estresse muito grande, tiveram problemas muito grandes. Você está entendendo? E às vezes o problema não era com as outras pessoas, às vezes o problema era com você mesmo. Talvez era coisa que você precisava resolver e você não resolveu. Talvez era uma inteligência emocional que você precisava ter. Era conseguir gerir as suas emoções ali. Saber como contornar, saber como vencer aquele processo. E isso às vezes tem travado você.
Samuca, bom dia. Bem-vindo ao nosso New Coffee. Então, o que a gente precisa aprender essa semana aqui? A gente precisa aprender que existem os sabotadores e que eles podem estar te travando, que eles podem estar te limitando, que eles podem estar atrapalhando o seu crescimento, atrapalhando o seu desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso essa semana. A gente definiu hoje o que significa os sabotadores. A gente falou sobre o primeiro e o segundo sabotador aqui, que é o crítico e o insistente. Mas eu convido você amanhã, 8 em ponto. A gente está aqui para continuar falando sobre os sabotadores. Depois a gente vai conseguir responder a dúvida da Kelly aí sobre identificar os sabotadores. Porque é muito importante a gente conseguir identificar isso. Identificar esse processo. Identificar o que está acontecendo com você para que você possa avançar. Você só vai conseguir crescer, você só vai conseguir sair do lugar quando você conseguir entender o que está acontecendo com você, qual que é o contexto, o que está te limitando, o que está te travando. O teu processo do destravar, o teu avanço, o teu crescimento está dependendo disso, de você conseguir se conhecer, é o autoconhecimento, você saber quais são as suas limitações, você saber quais são os seus sabotadores e saber qual que é o momento que o sabotador está agindo na sua vida e contornar essa situação. E avançar a partir dessa situação. Esse é o processo. E a gente vai estar aqui, junto, para poder avançar nesse processo aí. Conhecer, entender os sabotadores, entender aquilo que está atrapalhando a sua vida, aquilo que está atrapalhando o seu crescimento, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer e para que a gente possa desenvolver. Bora para cima? Bora assumir o controle aí da nossa segunda-feira? Bora assumir o controle da nossa semana? Convido você. Amanhã está aqui com a gente, a partir das 8 horas da manhã. Para batermos um papo, tomarmos um café e falarmos sobre essa semana aí os sabotadores. Beleza? Vai pra cima. Deus abençoe sua vida, fique na paz e bora destravar!